Carta de São Tiago. Esta noite eu prego a penúltima mensagem sobre superação. Quando eu falo de superação, há gente aqui que diz: puxa, já não aguento. Quantas sextas faltam para terminar o ano? O ano não, o mês. Alguém consegue dizer-me? Além desta, mais uma, não é? Então pronto, é só mais duas mensagens. É a de hoje e a da próxima sexta-feira. Agora diga ao seu irmão: imagine que faltavam 9. Estávamos tramados. Tiago, capítulo 3. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre superando o maior tropeço da nossa carne. Superando o maior tropeço da nossa carne. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, verso de número 2. Todos acharam? Porque todos, repita comigo a palavra todos, tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal, essa pessoa, é um varão perfeito. E diz que é poderoso para também refriar todo o corpo. Temos aqui uma descoberta interessantíssima, sabe? O órgão mais difícil de controlar no corpo humano não é o sexo. Porque há muita gente que tem a ideia de que o sexo é o órgão mais complicado do ser humano controlar. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que há um membro no corpo que é o mais difícil de se controlar ou dominar. É chamado de língua. E a palavra do Senhor diz que é impossível que uma pessoa, depois de conhecer a Jesus, não tropece. Aliás, nós que estamos aqui, que já andamos com o Senhor há algum tempo, já tropeçamos em alguma coisa. Amém? Agora a Bíblia diz: tropeçar em palavra, ou seja, tropeçar na língua, ou tropeçar com a língua, é alguma coisa que toda a gente já experimentou na sua caminhada com Jesus. Porque depois de termos entregue a vida a Jesus, eu acredito piamente que todos nós que estamos aqui já nos arrependemos de coisas que dissemos. E pedimos perdão por coisas que falámos a outros. Tropeçámos com a nossa língua. E a Bíblia diz que quando uma pessoa é capaz de controlar a língua, é capaz de controlar a boca, as palavras que fala, essa pessoa chegou a um estado espetacular. Ouça! Uma pessoa que consegue exercer controle, domínio absoluto da sua boca, das palavras que fala, diz a Bíblia, essa pessoa é varão perfeito. Ou seja, está num nível muito elevado de viver a plenitude da vontade do Senhor. E a seguir diz que é poderoso, ou seja, está habilitado, tem capacidade de controlar todo o corpo. Isto é impressionante. Ouça bem, no dia que você conseguir controlar a sua língua, você consegue controlar qualquer parte do seu corpo. Porque o órgão mais difícil de controlar é a nossa língua. São as palavras que nós falamos. Vamos ser honestos. Quantos de nós aqui já tropeçámos em palavras? Todos nós. Já houve momentos em que falámos demais, falámos inconvenientemente, dissemos coisas erradas, ferimos pessoas, tivemos que nos arrepender, pedir perdão às pessoas e a Deus. E isto acontece frequentemente. Porquê? Porque, como diz a Bíblia, língua é o órgão mais difícil de controlar. Quem consegue controlar a sua língua, consegue controlar todo o seu corpo. Quem não consegue controlar a sua língua, então, vou-lhe contar,
pode se preparar para ter problemas. Irmãos e irmãs, ouça bem, alguém aqui quer ter uma vida melhor? Se você quer ter uma vida melhor, diga eu. Tem dois caminhos. Primeiro caminho, ou controla a língua de uma vez por todas, ou então peça a alguém para a cortar. Não me peça a mim, porque eu não tenho jeito para fazer de veterinário. Mas honestamente, falando a sério, se você quer uma vida melhor, tem que controlar a sua língua. Há uma lição que nós muitas vezes ensinamos na igreja, que nos ensina como ter uma vida feliz. Davi falou disso, Pedro também. E sabe que uma das condições para se ter uma vida feliz tem a ver com o controle da nossa língua, o tomar cuidado com as nossas palavras. Por que razão isto é tão importante? Olha o que diz o verso de número 3. Ora, nós pomos um freio nas bocas dos cavalos. Percebeu agora aquela do veterinário, não? Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Alguém aqui já andou a cavalo? Alguém aqui tem um cavalo? Como é que nós controlamos um cavalo? Cavalo só se pode controlar pela boca. E quando temos o controle da boca do cavalo, nós temos o controle de toda a força e pujança do cavalo. Por isso é que se coloca um freio na boca do animal. E o freio dá ao cavaleiro a possibilidade de o controlar, de o dominar. Agora experimenta controlar um cavalo que não tem freio. Tenta agarrá-lo. Ou ele é muito seu amigo, ou ele é muito dócil, ou então, irmão, levas uma patada que acabas como o super-homem. Então o que é que a Bíblia diz? Quando nós conseguimos controlar a boca de um cavalo, conseguimos controlar todo o cavalo. Isto vale para nós. Tiago não está a dizer que tu és um cavalo ou uma égua. Ele está a dizer que o princípio é o mesmo. Quando eu consigo controlar a minha boca, as minhas palavras, eu consigo controlar todo o meu corpo. Impressionante isto. Agora ouça, verso 4 diz: vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. A língua tem a capacidade de dirigir a sua vida. Diga comigo, dirigir. Tiago ensinou que um navio grande, ele é dirigido por um leme, e o leme é uma ferramenta pequena no navio. Da mesma forma, a nossa língua é como um leme, um volante na nossa vida. Isto significa que as palavras que eu continuamente falo dirigem a minha vida para o bem ou dirigem a minha vida para o mal. Então vamos ser claros aqui hoje. Há gente que está bem porque tem usado bem a sua boca, e há gente que está mal porque tem usado mal a sua boca. É o que a Bíblia diz. As minhas palavras conduzem a minha vida. São como um leme, um volante. E honestamente eu digo aos irmãos aqui hoje, se alguém quer crescer, melhorar, se alguém aqui quer que Deus o ajude, tem que ter a humildade de aceitar as verdades da palavra do Senhor. Porque há muita gente que diz: pastor, eu acho que não é bem assim, eu não concordo com esse pensamento. Então, se você não concorda com este pensamento, não me chateie a cabeça. Siga a sua vida. Porque há muita gente que nunca concorda com aquilo que a Bíblia diz.
Mas quando o diabo monta em cima deles, lembra-se do pastor. Preciso que o pastor me ajude. Alguém me ouviu? Se Deus diz uma coisa, essa coisa é a verdade. Se Deus diz que a minha língua é como um leme, um volante na minha vida, é porque é. É o que a Bíblia ensina. Não vale a pena você arranjar argumentos e dizer, não é bem assim. Está aqui. Vamos ler outra vez, verso 4. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Verso 5, vamos ler juntos. Assim também a língua. O que é que Tiago quer dizer? Da mesma forma, a língua é um leme, um volante que Deus colocou no homem. Então as palavras que tu falas continuamente, elas vão dirigindo a tua vida para o bem e para o mal, para o fracasso e para a vitória, para a bênção e para a maldição. Palavras dirigem a nossa vida. A seguir, diz no verso 6, a língua também é um fogo, é como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, e agora leia juntamente comigo, e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. A língua contamina a sua carne e contamina aqueles que estão à sua volta. Diz a Bíblia que a língua é como um fogo. E ouça bem, há fogos que quando se acendem não se conseguem apagar. Ou só se conseguem apagar quando eles já queimaram tudo. A Bíblia diz, a língua é como um fogo que está em nós. Se não tivermos cuidado com a língua, nós vamos contaminar a nossa vida e vamos contaminar quem está à nossa volta. Podemos ser uma bênção para nós e uma bênção para quem nos rodeia, e podemos ser uma maldição para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Agora anote que a Bíblia diz que a língua contamina o corpo. Repita comigo. A língua contamina o corpo. Ouça bem o que eu lhe vou dizer. Há gente que anda doente por causa da língua. Pastor, não é por causa da língua, é por causa do fígado, é por causa do estômago, é por causa do meu aparelho cardíaco. Não é por causa da língua, é muito grande. Fala erradamente, o que não convém, porque a Bíblia diz que a língua contamina todo o corpo. Aquilo que eu falo tem a capacidade de influenciar a minha carne. Levante o seu braço direito e diga, desisto de falar palavras de doença, para não gerar doenças no meu corpo. Entendeu? Porque quando eu falo palavras de enfermidade, eu estou ativando enfermidades no meu corpo. A minha língua contamina todo o meu corpo. Levante o seu braço direito e diga, desisto de falar palavras que me limitam, condicionam ou enfraquecem. Por quê? Porque cada vez que você fala isto, você está a contaminar o seu corpo com o conteúdo das palavras que você falou. Então há pessoas que vivem brincando e dizendo, qualquer dia morro, qualquer dia parto, e de repente morrem e partem. Tanto plantaram que acabaram por colher. Tu podes rir e dizer, pastor, eu acho que é um exagero. É a Bíblia que diz, a nossa língua contamina todo o nosso corpo. É um fogo que quando se acende, alastra,
contamina-nos a nós e contamina quem está à volta. É por isso que há coisas que você se deve recusar a falar. Nunca diga não posso. Nunca diga não sou capaz. Nunca diga não presto. Nunca diga não sirvo. Nunca diga sou fraco. Nunca diga estou doente, é o meu fim. Nunca diga vou morrer. Então diga o quê, pastor? Diga posso tudo em Jesus que me fortalece. Fui curado pelas chagas de Jesus na cruz do Calvário. Diga, Ele é o Deus que supra todas as minhas necessidades. Não terei necessidades. Ele é a luz da minha vida, Ele é a força da minha vida, Ele é a rocha da minha salvação. Não vou perder, já ganhei. Porque quando tu falas a palavra do Senhor, tu estás a influenciar corretamente a tua vida. Quando tu falas palavras que não prestam, tu estás a contaminar a tua carne, a tua vida e até aqueles que estão à tua volta. Palavras dirigem as pessoas, palavras contaminam, influenciam as pessoas. O que é que diz mais? Diz a palavra no verso 9: com ela, ou seja, com a língua, com ela bendizemos a Deus o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Impressionante. A língua, além de dirigir, contaminar ou influenciar, é capaz de amaldiçoar, destruir, aniquilar as pessoas que estão à nossa volta. Isto é uma palavra muito forte, não concorda comigo? Leia lá outra vez porque é importante. Verso 9: com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. A língua tem a capacidade de amaldiçoar pessoas à nossa volta. Palavras que nós falamos são capazes de colocar literalmente maldição sobre a vida das outras pessoas. Quero um exemplo. Hoje há filhos que têm uma vida perdida porque cresceram debaixo de maldição. E a maldição foi um pai, foi uma mãe que sempre dizia: tu não prestas, tu és um reles, um falhado, tu sais à tua avó, tu vais acabar mal, tal e qual como o teu avô. E aquela palavra falada constantemente foi uma maldição na vida daquela criança que se fez um homem e começou a viver literalmente a maldição que foi lançada sobre a sua vida. As palavras são capazes de amaldiçoar as pessoas. Digam todos comigo: praga. Alguém aqui acredita no poder de uma praga? Uma praga, se você está vivo, diga-me alguma coisa. Uma praga tem poder. Por que é que uma praga tem poder, pastor? Porque uma praga é uma palavra de maldição. Estamos aqui a aprender que com a mesma língua com que se louva a Deus, se amaldiçoa as pessoas. Eu não estou a dizer que a praga lançada contra ti vai vingar ou prosperar. Mas nas pessoas que não têm Jesus, que não servem a Deus, que não estão lavadas pelo sangue de Cristo, as pragas, as palavras de maldição lançadas vingam e prosperam. Há gente que era próspero e está quase falido, porque um dia alguém passou e disse: a partir de hoje, tu nunca mais vais ganhar dinheiro. E a pessoa ficou amarrada naquela maldição, deixou de prosperar. É uma praga. Em mim não pega. Porque a Bíblia diz: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Na minha casa não pega. Porque a Bíblia diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. E na sua?
Se você é de Jesus e segue o Senhor de coração, praga não te alcançará. Mas a praga tem poder. Há um poder na praga. Porquê? Porque é uma palavra de maldição lançada sobre alguém. E é o que Tiago diz aqui: com a mesma boca se louva ao Senhor, aleluia, glória a Deus, Ave Maria cheia de graça. E depois com a mesma boca se amaldiçoa ao próximo. Se diz: eu não te perdoo nem à hora da morte, desgraçado infeliz, devias morrer num acidente, ter um câncer, devias ficar falido. E palavras têm poder de amaldiçoar as pessoas. Ouça bem, aprendemos aqui à sexta-feira que nós, os filhos de Deus, não fomos chamados para amaldiçoar, fomos chamados para abençoar. E por essa razão o nosso compromisso é com a bênção e não com a maldição. Por isso, em nome do Senhor Jesus, vamos decidir que cada vez que abrimos a nossa boca, não há de ser para amaldiçoar pessoas, há de ser para louvar o Senhor e abençoar aqueles que estão à nossa volta, sejam quem for, em nome do Senhor Jesus. Amém! Então ouça, palavras dirigem, palavras contaminam ou influenciam, e palavras conseguem amaldiçoar, destruir, aniquilar a vida de pessoas. Mas eu queria agora, irmãos, deixar com vocês 7 níveis de superação para toda a gente que está aqui exercer o controle ou o domínio da sua língua. Eu penso que todos nós aqui já percebemos que se não controlarmos a nossa língua, nós vamos ter problemas, certo? Qual é o segredo? Controlá-la. O que é que eu posso fazer para controlar a minha língua? 7 níveis de superação. Está pronto? Primeiro, vamos para Provérbios. E honestamente eu penso que já não vamos sair daqui mais hoje. Provérbios capítulo 15, e vamos ler o verso de número 23. Provérbios 15, 23 diz: o homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, ou a palavra dita a seu tempo, quão boa é. Primeiro nível de superação: busque em Deus sabedoria, digam todos sabedoria, para entender o momento em que deve dizer certas palavras. Os irmãos sabem que uma palavra dita no tempo certo é uma bênção, mas a mesma palavra dita no tempo errado pode ser um grande problema. E honestamente eu entendo, por aquilo que eu leio na Escritura, que nós necessitamos que Deus nos dê sabedoria para sabermos quando falar, qual é a hora certa para falar aquilo que eu preciso de falar, porque nem todas as horas são certas para falarmos aquilo que é preciso falar. Por exemplo, quando uma pessoa fala debaixo de ira, mágoa ou revolta, esse momento é errado. Sempre que alguém está irritado, magoado, ofendido, não deve falar, deve calar-se. Porque aquilo que vai dizer pode ser certo, mas fora de tempo pode gerar um incêndio difícil de apagar. A Bíblia diz que debaixo do sol há tempo para tudo. Há tempo para falar e há tempo para ficar calado. Há pessoas que me dizem: pastor, mas eu tenho razão, eu tenho que falar. Mas é o tempo de falar aquilo que tem que falar, ou agora é o tempo de se calar e esperar a hora certa de Deus para falar aquilo que tem que falar. Alguém me entendeu? Porque há tempos certos para tudo. E eu preciso orar e dizer: Senhor, dá-me sabedoria, para que eu saiba entender os tempos certos na minha vida.
Porque muitas vezes nós tropeçamos, não é porque falamos erradamente, é porque falamos as coisas certas no tempo errado, na hora errada. Por vezes falamos cedo demais, outras vezes falamos tarde demais. E nem tarde, nem cedo. Temos que ser como Jesus. Jesus nunca chega cedo, mas também nunca chega tarde. Ele chega sempre na hora exata. Assim nós temos que aprender com o Espírito Santo qual é o momento certo para falarmos coisas que precisamos falar àqueles que estão à nossa volta. Porque nem sempre aquilo que temos para dizer que é certo poderá ser, digamos assim, uma boa solução se nós o falarmos no tempo errado, fora do tempo. Então vamos ler de novo o versículo. Provérbios 15, 23. O homem se alegra na resposta da sua boca, mas a palavra a seu tempo, quão boa é. Por favor, aprenda esta verdade. Ore e peça ao Espírito Santo para o ensinar. Alguém se lembra que Tiago disse: se os senhores têm falta de sabedoria, peçam-na a Deus. E honestamente, quando ele falava de sabedoria, ele não falava de entender direito, ou arquitetura, ou música, ou história, ou geografia, ou filosofia. Ele falava do quê? Ele falava da capacidade de nós sabermos tomar as decisões corretas em cada tempo, em cada momento da nossa vida. Isso é sabedoria. E é isso que nós precisamos de mais. Porque muitas vezes falamos fora de tempo aquilo que é certo e criamos imensos problemas a nós e aos outros. Então vamos pedir a Jesus que nos ensine, que nos dê graça para sabermos quando temos que ficar calados e quando temos que falar. Segundo nível de superação, Provérbios 29, verso 12. Em Provérbios 29, 12, a Bíblia diz: o governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Que palavra é esta, hein? Encontraram na vossa Bíblia? O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Ouça agora. Desconfie um pouco daquilo que ouve, principalmente quando se põe em causa a dignidade e a honra de outras pessoas que não conheces bem. Há pessoas que sempre que ouvem alguém falar palavras sobre a dignidade de outros, a honra de outros, aceitam tudo de caras, a respeito de pessoas que nem conhecem bem. E como palavras conseguem influenciar pessoas e amaldiçoar pessoas. Olha o que diz a Bíblia: o governador que dá ouvidos a tudo, o governador que ouve todas as palavras, principalmente mentirosas, vai chegar a uma altura que ele vai achar que todos os seus funcionários são maus, são ímpios. E o que é que eu quero colocar no seu coração com este verso? Que o irmão e a irmã não pode acreditar em tudo o que ouve. E deve desconfiar um bocadinho daquilo que ouve. Porque há pessoas que acreditam piamente em tudo o que lhes contam. E depois acontecem coisas muito interessantes. Que é uma pessoa relacionar-se muito bem com outra. 1 ano, 2, 3, 5, 10. Mas de repente, ouviu uma história qualquer que lhe contaram sobre aquela pessoa com quem se relaciona.
E fica a meditar naquilo, acredita piamente, e a partir daquele momento muda a sua opinião. E diz, afinal, esta pessoa não é o que eu pensava. Mas porquê? Porque aquela outra me contou esta história. E você acreditou piamente, exatamente. E não duvidou um bocadinho. Não, pois é, mas devia ter duvidado um bocadinho. Porque eu não tenho que mudar a minha opinião sobre as pessoas com quem me relaciono com base naquela história que A, B, C ou D veio contar. Principalmente quando eu nem conheço bem as pessoas. Ou quando não sei muito das suas vidas. Ou quando está em causa a sua honra e a sua dignidade. Não sei se os irmãos me estão a entender. Mas eu acho que é tempo de nós, filhos de Deus, começarmos a controlar a nossa língua de uma vez por todas e acabarmos com o espírito da maledicência. A Bíblia diz, um governador que ouve as palavras mentirosas, ele vai achar que todos são maus, que ninguém presta. Isto é terrível. Nós, quando ouvimos palavras desagradáveis, quando ouvimos palavras que atentam contra a dignidade e a honra de pessoas, nós precisamos de colocar o pé atrás. Será que é verdade? Será que é mesmo assim? Será que aconteceu tal e qual como estou a ouvir? Não sei, não estava lá, não ouvi, não tenho a certeza. Mas quando as pessoas, elas ouvem e acreditam piamente, muitas vezes, não estou a dizer sempre, mas muitas vezes, contaminam erradamente as suas vidas e começam a descer. E trazem problemas a si e à sua casa e àqueles que estão à volta. Isto é mau. Tome cuidado com aquilo que você ouve. Palavras influenciam, dirigem, contaminam. Então a Bíblia aconselha, cuidado. Desconfie um pouco daquilo que você ouve. Desconfie um pouco daquilo que lhe contam. Irmãos e irmãs, eu sou pastor há 18 anos. Já apanhei tanta história. Você não imagina quantas vezes eu fiquei envergonhado. Porquê? Porque eu fiz de governador que dá atenção a todas as palavras. E vinha um e dizia, não, porque aquela pessoa é o diabo. Eu dizia, é o diabo? Espera aí, no nome do Senhor Jesus, Satanás, manifesta-te. E afinal a pessoa não era o diabo, era o Espírito Santo. E eu ficava envergonhado. Porquê? Porque dei ouvidos a todas as palavras que eu ouvi. Alguém me entendeu? Então, nós temos que ir vivendo e aprendendo. E se não aprendemos nada com a vida, então é porque somos alguma coisa que eu não quero qualificar. Mas você sabe. E o que é que Deus nos ensina? Deus nos ensina a não fazer juízos temerários. Ou seja, juízos antecipados. Deus nos ensina a não acreditar totalmente naquilo que ouvimos, que põe em causa a honra e a dignidade de outras pessoas. Claro que há pessoas que quando alguém me conta uma história, eu acredito piamente. Pastor, mas isso parece uma contradição. Não é contradição. Há histórias que eu ouço e acredito piamente. Porquê? Porque há pessoas que já têm um histórico que confirma aquilo que nós ouvimos. Eu vou dar um exemplo prático. Irmão, tira-me do ar por alguns instantes para não ser processado. Mas, se eu ler uma notícia amanhã de que uma certa pessoa chamada Vale Azevedo burlou uma pessoa famosa, eu acredito imediatamente. Mas o pastor acredita porque não desconfia um bocadinho? Não!
Acredita porquê? Porque é uma pessoa que tem um histórico de burlas. E já burlou tanta gente que quando eu ouço, eu digo amém, é verdade, acredito. Pode até não ser, mas acredito. Porque tem um histórico de burlas. Assim há pessoas que já têm um histórico de más atitudes. Há gente que já tem um histórico de mau comportamento. E quando você ouve uma história aqui, outra acolá, você diz, exatamente, é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo disco, a mesma música. Mas eu estou a falar de pessoas que por vezes nós nem conhecemos muito bem. Pessoas com quem nos damos do tipo, como está, olá, tudo bem, a paz do Senhor. E dizemos, é uma bênção esta pessoa, um bom irmão, uma boa irmã. E de repente vem alguém com palavras maliciosas e aceitamos piamente e já mudamos a nossa opinião, sem tampouco termos o cuidado de tentar perceber se realmente é assim, se a pessoa realmente é assim, se realmente uma coisa bate certa com a outra. E quantos de nós, eu também estou lá no meio, quantos de nós já nos demos mal por causa desta história? É por isso que Paulo disse a Timóteo, não aceitem acusações contra presbíteros, a não ser com 2 ou 3 testemunhas. Os irmãos entendem? Porque é fácil destruir a honra e a dignidade dos outros com palavras. Mas eu digo a vocês, irmãos e irmãs, quem danifica o seu próximo com palavras será também danificado. Não, vocês não me ouviram. Quem danifica o seu próximo com palavras será também danificado. Por favor, não faça mal ao seu próximo com a sua boca. Não danifique o seu próximo com a sua boca. Não acredite piamente em tudo o que você ouve. Desconfie um bocadinho. Pelo menos ponha em causa. Pense para si mesmo antes de dormir. Será verdade? Será mesmo assim? Será que se passou mesmo dessa forma? Será que realmente é como eu ouvi? No mínimo, dê o benefício da dúvida e cala a boca, não fale muito, não julgue. Porque há gente que começa logo a julgar, agarra no martelo e dá a sentença. Não faça isso, porque palavras dirigem, palavras influenciam, contaminam e palavras amaldiçoam. Em terceiro lugar, vamos ler Provérbios 18, verso 8. Terceiro nível de superação. Provérbios 18, verso 8. As palavras do linguareiro. Repitam todos comigo, linguareiro. O que é um linguareiro? Linguareiro é uma pessoa que tem uma língua comprida. Vire-se para o lado e diga, então és tu. Será não? Provérbios 18, 8. As palavras do linguareiro. Há Bíblias que diz do mexeriqueiro. Há alguém que tem uma Bíblia que diz mexeriqueiro? Diga eu. Mexeriqueiro. Ou intriguista. As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Olha, irmãos, há coisas que eu leio num certo momento e o Senhor põe no meu coração um entendimento que pode ser só para mim. Hoje eu li este verso e eu escrevi alguma coisa sobre ele para vos contar a vocês. Terceiro nível de superação. Ouça, fuja. Como? O que é fugir? Corra das doces conversas sobre a vida dos outros. Porque há um gostinho especial em se falar da vida alheia.
A Bíblia diz que há um gosto especial em se falar dos outros. Os irmãos já repararam que há muita gente que critica aquelas revistas que falam da vida dos famosos, mas toda a gente compra, até alguns que estão aqui. Não é preciso dizer amém, mas toda a gente critica. Mas o certo é que essas revistas não estão falidas, elas continuam a produzir, é porque vendem. E porquê é que vendem? Porque há um gostinho especial em se falar da vida dos outros. Se for pastor, então você não imagina. O gosto é mais doce. Quando tu fores pastor, tu vais experimentar isso. Mas é o que a Bíblia diz. As palavras do linguareiro, as palavras do mexeriqueiro, são como doces bocados. Há aqui alguém que já teve relacionamento com um mexeriqueiro? Há aqui alguém que já teve relacionamento com um linguareiro? O que é que acontece? A pessoa começa a falar da vida alheia, da vida dos outros, e aquilo até começa a saber bem. E o que é que nós dizemos? Não me diga. Ai sim, não sabia. Alguém pode se curvar à revelação e dizer amém. Impressionante. O falar da vida alheia tem um gostinho especial. É doce. E é por isso que as pessoas caem na esparrela de falar demais. E o mexeriqueiro vem e começa a falar da vida deste, daquele, do que tem, do que não tem, do que fez, do que não fez, como é que fez, como é que conseguiu, e vai por aí fora. E há uma altura que aquilo torna-se agradável e nós começamos a meter a nossa língua lá também. E quando nos damos conta, nós estivemos a mexericar com o mexeriqueiro. Porquê? Porque mexericar tem um gostinho especial. É isso que a Bíblia diz. E quando as pessoas se envolvem nisto, as pessoas estão a trazer problemas para as suas vidas. Olha, irmãos e irmãs, honestamente vou dizer aqui hoje, todos nós que estamos aqui temos que dar um passo em frente. Temos que crescer assumidamente e temos que nos libertar deste tipo de coisas. Intrigas não é para si. Você não foi chamado para mexericar com mexeriqueiros. Você foi chamado para ser um servo do Senhor Jesus, abençoar quem está à sua volta, lutar contra Satanás, o diabo, e deixar cada um levar a sua vida como quer. Alguém pode dizer amém? A questão é, quando é que nós vamos decidir viver assim? Quando é que nós vamos ter coragem para viver assim? Quando é que nós vamos ter a ousadia de dizer a partir de hoje, eu não vou comer a doçura das palavras dos mexeriqueiros. A partir de hoje, eu não vou colocar a minha língua na panela dos mexeriqueiros. Chega, não me interessa. Porque sabe bem ouvir. Há um gostinho especial em saber. Só que quando descobrimos mais tarde, estamos enlaçados, estamos amarrados por causa de conversas e palavras que saíram também da nossa boca. E isso depois nos contamina, nos amaldiçoa, nos perturba, nos derrota. Tu queres isso para ti? Então o que é que diz a Bíblia? As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Agora a Bíblia diz que cada homem se farta do quê? Das palavras que saem da sua boca. Então aquilo que entra para dentro de ti vai fartar a tua vida. Se tu te enches de mexeriquices, isto vai
alimentar a tua vida, governar a tua vida e vai perturbar a tua vida. Então o que é que nós temos que fazer? Fugir, diga fugir, das doces conversas sobre a vida de outros, porque isto corrompe a nossa vida. Isto perturba a nossa vida. Quarto lugar, Provérbios 16, verso 24, a Bíblia diz: favo de mel são as palavras suaves, são doces para a alma e são saúde para os ossos. Em quarto lugar, quarto nível de superação, decida exercer comando sobre as suas palavras, falando edificação, bênção, sucesso, vitória. Olha o que diz a Bíblia nesse verso 24. Favo de mel são o quê? São as palavras suaves. O que é uma palavra suave? Palavra suave é palavra de bênção, é palavra de edificação. Como disse São Paulo aos Efésios, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a palavra que for boa para promover edificação. É uma palavra suave. E diz a Bíblia que palavras suaves é como favos de mel. O mel é um alimento que dá força. Há gente que leva a vida fraquinho. Ah, pastor, não tenho força, ando fraquinho. Oh, irmão, o que é que você anda a falar com a sua boca? Que palavras você fala? O que é que você diz? Há gente que só fala o que não presta e quer ter força. É impossível. Palavras suaves são como, posso ouvir, favos de mel. Diz, são doces para a alma. Aquilo que eu falo tem que ser bênção, vitória, sucesso, em nome do Senhor Jesus. Não na minha força, mas na força do Espírito Santo. Porque isto vai fazer bem à minha alma. Tu não podes levar a tua vida a trazer sobre ti opressão, dizendo não dá, não posso, não consigo, não sou capaz, vou perder, não presto, não tenho valor, serei o último. Não. A Bíblia diz, palavras suaves são favos de mel, ou são como favos de mel, são doces para a alma e são saúde para os ossos. Eu acho que se todos nós acreditássemos nisto, nós levávamos a sério aquilo que Deus diz. O problema é que tu e eu não acreditamos a 100% naquilo que a Bíblia diz. Vamos ser honestos. Ah, pastor, eu acredito. Não acreditamos nada. Se nós acreditássemos, nós nunca iríamos abrir a nossa boca para falar sobre nós e sobre os outros alguma palavra que não fosse de bênção, de vitória, de sucesso, de edificação, de construção da nossa vida e da vida dos outros. Não concorda? Então, nós temos que nos recusar a falar as palavras que se viram contra nós. Porque palavras, eu já lhe disse hoje, direcionam a vida das pessoas, contaminam a vida das pessoas e conseguem amaldiçoar a vida das pessoas. Então, fala aquela palavra que vai abençoar a sua casa, abençoar os seus filhos, abençoar a sua saúde, abençoar os seus negócios, e não a palavra que vai destruir, que vai abater, que vai derrubar. Quinto nível de superação. Leia comigo Provérbios capítulo 15, verso de número 1. Provérbios 15, verso 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ouça bem, seja agradável no falar, porque tu podes dizer tudo o que tens a dizer sem insultar, ofender, humilhar ou rebaixar as outras pessoas. Há gente que quando tem alguma coisa para dizer, fala de uma forma que rebaixa tudo e todos. Agride tudo e todos. Ofende tudo e todos. E eu pergunto, existe necessidade de fazer isso? Não. Eu posso dizer tudo o que eu penso.
Eu posso falar tudo aquilo que eu preciso de falar, como pastor, como patrão, como líder. Eu posso falar tudo aquilo que é necessário ser falado, sem ofender as pessoas, sem rebaixar as pessoas, sem humilhar as pessoas. Há gente que quando tem que falar alguma coisa a alguém, fala de um jeito, de uma forma, que os outros se magoam, não com o conteúdo das palavras, mas com a maneira como a pessoa falou. Por exemplo, eu posso dizer: irmão, tu és um grande animal. Ou dizer: grandíssimo animal. Há gente que diz: pastor, chamou-me animal. Chamou-me animal. Olha o que diz a palavra. Diz: a palavra dura suscita ira. Há pais que têm sérios problemas com filhos. Sabem porquê? Porque aquilo que dizem está certo, mas dizem de uma forma que suscita ira. Há esposas profundamente magoadas com os maridos. Porquê? O marido falou alguma coisa certa, mas falou de uma maneira que a mulherzinha ficou arrebentada. Isto acontece. Há funcionários profundamente magoados com o patrão e dizem: ele tem razão, o que ele disse está certo, só não precisava de falar daquela maneira. Ele tem razão naquilo que ele disse, mas não precisava dizer as coisas daquela forma. A maneira como eu falo pode ferir, magoar, perturbar a vida de outros. Então, eu posso dizer tudo o que eu preciso de dizer. Eu posso falar tudo o que eu tenho que falar, mas de um modo que eu não vou ferir, magoar, humilhar a vida daqueles que estão à minha volta. Alguém me entendeu? E como isto é importante, porque muitas vezes nós temos coisas para dizer e temos que as dizer, mas falamos fora do tempo, e outras vezes falamos de uma maneira que estraçalhamos as pessoas a quem falamos. Tome cuidado com isso. Nem todas as pessoas são iguais. Há pessoas que ouvem e chutam para canto, e há outras pessoas que ouvem, geram uma ferida, fica uma mágoa no coração, e para arrancar aquilo, só um milagre do Espírito Santo. Então o que você tiver que falar, fale, mas não suscita ira. Não provoca a ira a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus funcionários, o seu patrão. Fale de uma maneira em que tu dizes aquilo que tu tens que dizer, mas sem suscitar a ira, a revolta no coração dos outros. O sexto nível de superação nós encontramos em Provérbios 25, 23. Sexto nível de superação. Vamos a Provérbios 25 e ler o verso 23. Encontrou na sua Bíblia? O vento norte afugenta a chuva. Eu não sabia, descobri hoje, que o vento norte afugenta a chuva. Portanto, quando o vento estiver de norte, tu já sabes que não vai chover. Mas assim como o vento norte, não é verdade? Olha, a minha diz afugenta a chuva. Então não sei qual é a tradução correta. Alguém conhece a respeito do tempo? O vento norte traz ou afugenta? Afugenta. Então, isso é o que dá a vocês comprarem Bíblias aos espanhóis. Vocês pensavam que me iam apanhar, não é? Não, que eu não me esqueci ali daquele papelinho. Então diz o verso 23. O vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida a face irada, ou a face irada a língua fingida. Ouça bem, em sexto lugar, nós temos que confrontar os caluniadores com as suas calúnias, os murmuradores com as suas murmurações e os intriguistas com as suas intrigas.
Nós temos que fazer confrontação. A Bíblia diz que o vento norte afugenta a chuva. Assim, quando uma língua hipócrita, fingida, chega a mim, assim como alguém que vem para falar aquilo que não presta, sabe o que é que nós temos que fazer? Confrontar. Ter a coragem de rechaçar. Ter a coragem de fazer oposição. Ter a coragem de dizer, ou cala a sua boca, ou rompemos a nossa amizade. Ou então fazer alguma coisa que eu acho que é espetacular. É dizer assim, ouça, então você falou tudo isto a mim, ok? Então agora vamos resolver o problema de uma vez. Vamos confrontar as tuas palavras com as pessoas de quem tu falaste. Ah, não! Não, sim. Se tens coragem para falar, tens que ter coragem para assumir. No dia que tu fizeres isto com alguém, essa pessoa nunca mais te procura para fazer de ti um balde do lixo. Nunca mais. Eu digo aos irmãos e às irmãs, eu tenho falta de coragem para isso, e os irmãos. Mas há momentos que nós precisamos de crescer e adquirir essa coragem. Confrontar, como o vento norte afugenta a chuva, diz a Bíblia, a face irada, a palavra fingida. Ou seja, eu não posso ficar a ouvir e a dizer, pois, claro, pois é, pois não sei, talvez, quem sabe. Não! Eu preciso tomar uma atitude. Lixo para mim não. Lixo, vá colocar no lixo. Você murmura, vou confrontá-lo com a murmuração. Você é intriguista, vou-te confrontar com as tuas intrigas. Ah, irmãos e irmãs, se nós tivéssemos coragem para fazer isto, nós íamos derrubar obras satânicas ao nosso redor por todo o lado. Eu preguei aqui na semana passada, lembra-se? Não ser nem neutro, nem omisso. Alguém se lembra que naquela história, daquele homem que não perdoou aquele que lhe devia uma quantia pequena? Os que o conheciam e viram aquela história foram denunciá-lo ao rei. Eles não foram neutros, nem omissos, não se calaram. Eles não disseram, isto vai dar muitos problemas, eu meter-me nisto, não. Eles disseram, o rei tem que saber o coração deste homem. Ele está a ajudar a pessoa errada. Vamos denunciá-lo diante do rei, porque é injusto ser perdoado de uma grande quantia e não perdoar uma pequena quantia. No dia que todos nós tivermos a coragem daqueles da história, Satanás, o diabo, perde vantagem por todos os lados. Os irmãos sabem que o diabo precisa de matéria-prima para trabalhar. E a matéria-prima damos nós, damos todos nós. E como é que nós damos a matéria-prima? Nós damos quando fazemos coisas que Deus diz para não fazer. E esta é uma delas. Quando a nossa vida é cheia de maledicência, de xeriquice, de intrigas. Sabe o que é que acontece? Nós estamos a dar ao diabo a oportunidade de quebrar o mover de Deus, roubar a nossa vida, prejudicar a nossa saúde, as nossas finanças. Eu não quero isso para mim, e tu? Então, descubra por Deus na sua vida uma face irada para confrontar toda a palavra fingida, mentirosa, maliciosa. Ou seja, tenha coragem para se levantar e dizer, não aprovo, não recebo, não aceito que a tua boca fale do meu irmão, da minha irmã, do meu próximo, do meu semelhante. Queres falar? Então vamos falar, mas falar no lugar certo. Aquilo que tens para me dizer a mim, tu vais dizer diante da pessoa de quem tu estás a falar. Vai chegar um dia que nós vamos chegar lá e vamos conseguir fazer isso em nome do Senhor Jesus. E Satanás, o diabo, ficará debaixo dos nossos pés. Irmãos e irmãs, há gente que tem muita coragem para falar nas costas dos outros, falar nos cantinhos, falar à sombra,
às escuras, mas olho no olho, ri, diz aleluia, diz que bênção que você é para mim. É triste, não é? Então, nós temos que ter essa coragem de confrontar murmuradores com as suas murmurações, caluniadores com as suas calúnias, intriguistas com as suas intrigas. O diabo gosta disso, irmãos. Isso lhe dá matéria-prima para trabalhar e impedir o mover de Deus na sua vida, na sua casa, naquilo que você faz. Agora, a decisão é minha e é sua. Nós é que temos que dar um passo em frente e dizer: eu vou viver esses princípios. E digo a vocês, isto praticado no dia a dia ajuda a nossa vida a crescer até à plenitude da vontade de Deus. Vamos ler agora Provérbios capítulo 10, verso 19 e terminar. Sétimo nível de superação. Provérbios 10, verso 19. E o último nível é muito simples. Não se exceda nas palavras para não se exceder nos erros. Repita assim comigo: quem fala muito, erra muito. Concorda? Provérbios 10, 19. Diz a Bíblia: na multidão de palavras não falta transgressão. Pessoas que falam muito, pode ter a certeza que vão transgredir muito. Conhece gente que fala muito, fala demais, está sempre a falar. Tu queres falar com certas pessoas e não consegues porque elas falam por elas e falam por ti. Gente que fala muito vai errar muito. E há gente que não consegue entender o tempo de falar e o tempo de estar calado. Ei, irmãos, há tempo de falar e há tempo de fechar a matraca. Está alguém em casa? E há gente que não entendeu o tempo de se calar. E fala sempre de tudo e de todos, do que sabe e até daquilo que não sabe. E quando não sabe, inventa. E transgride e peca, como diz algumas Bíblias. Isto é terrível. Palavras contaminam, influenciam, direcionam a sua vida, amaldiçoam a sua e a de outros. Então a Bíblia diz, veja lá aí o verso 19: na multidão das palavras não falta transgressão, mas aquele que modera os seus lábios é prudente. Modera os seus lábios. Se o irmão e a irmã têm consciência que fala demais, o problema é que não temos. Dizemos: eu, pastor, eu não, até falo muito pouco. Esse é o problema. É quando não somos capazes de ver os nossos próprios erros. Isso é tristíssimo. Peça ao Senhor Jesus que lhe abra os olhos. Há gente que só quer que Deus abra os olhos para ver o anjo de fogo e a carruagem de fogo e mais não sei o que de fogo. Ore para que Deus lhe abra os olhos para começar a ver as suas burradas, as suas asneiras, os seus erros, as suas falhas. Não é verdade? Oh Senhor, eu quero ver a Tua glória. Oh Senhor, eu quero ver a Tua glória. Ouça bem, a Bíblia fala de um homem chamado Isaías, que quando viu a glória de Deus, diz que a primeira coisa que disse foi: ai que eu vou morrer, porque eu sou um homem pecador. Eu habito no meio dos homens maus. A minha boca falou aquilo que não presta. Ai de mim que eu vou morrer. Interessante. A primeira coisa que ele descobriu quando viu a glória de Deus foi os seus próprios erros. Há gente que quer ver a glória de Deus e nunca consegue ver os seus próprios erros. Só os erros dos outros. E se for pastor então? Oh, aí é revelação, é revelamento, é discernimento. Você quer crescer? Esse é o problema, ninguém quer crescer. Você quer crescer? Faça esta oração: Senhor, ajuda-me a discernir não os erros dos outros,
porque com os erros dos outros posso eu bem os meus próprios erros, as minhas próprias falhas, as minhas próprias contradições. Jesus disse, há muita gente que é hipócrita, que chega perto do irmão e diz, irmão, tu tens um cisco no olho, deixa-me tirar o cisco que tens no olho. Diz o irmão, mas tu tens uma trave no teu? Como é que tu queres tirar o cisco do meu olho se tens uma trave no teu? Hipócrita! Fingido! Tira a máscara! Não é verdade? É mais do que verdade. Apesar de você não dizer amém, mas é verdade e é mais do que verdade. E você sabe que é? Oh Deus, ajuda-me a ver os meus próprios erros. Há gente que fala demais, fala de tudo e todos. Quando morrer, eu não sei como é que vai ser. São 2 funerárias à porta da igreja. Uma cuida do corpo, a outra cuida da língua. E diz, não, pastor, eu até não falo muito. Eu sou uma pessoa que não me intrometo na vida de ninguém. Abro os olhos. No dia que eu descobrir os meus erros, eu estou em condição de melhorar. Então aprenda isto. Na multidão das palavras há transgressão. Tome cuidado com o que você fala. Há gente que fala. E quanto mais fala, mais se enterra. Quanto mais fala, mais se afunda. Não sei se está aqui alguém que já foi preso ou detido. Quando uma pessoa é detida, a primeira coisa que fazem é ler os direitos a essa pessoa. E dizem, tu tens o direito de ficar calado. Parece estranho, eu tenho o direito de ficar calado, exatamente. Ou seja, se me interrogarem, tenho direito a não dizer nada, até que venha um advogado que me defenda. Há gente que não percebe que ficar calado ou calada por vezes é uma bênção. Diga ao seu irmão, cala-te. Às vezes. Então, toda a pessoa que fala muito tem que se preocupar, porque a Bíblia diz que sem querer a pessoa transgride muito. Mas o que modera os seus lábios é prudente. O que fala com equilíbrio é inteligente. Aquele que fala no tempo certo, na hora certa, é sábio. E agora vamos terminar com o capítulo 13. Capítulo 13, verso 3. O que guarda a boca, guardar a boca não é ir ao dentista todos os meses. Porque há gente que tem uma capacidade de interpretar a Bíblia espetacular. Ah, pastor, eu entendi na Bíblia que tenho que estar no dentista regularmente. Porquê? Porque diz a palavra, o que guarda a sua boca. Não é boca, não é dentes. É a língua. É o que sai da boca, são as palavras. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Ouça bem, quem guarda a boca conserva a alma. Eu vou lhe dizer o que eu descobri. Há gente na igreja sempre para baixo, porque não cuida das palavras que saem da sua boca. Há gente na igreja sempre deprimido, triste, sempre com uma vidinha para baixo, porque não cuida daquilo que sai da sua boca. A Bíblia diz, leia lá aí na sua Bíblia, o que guarda a sua boca conserva a sua alma. A alma fala do quê? Sentimentos, emoções. Há gente que não dorme de noite, o coração bate forte, porquê? Ai, pastor, sinto o meu coração bater, sofro de insônia, não consigo dormir. Ai, pastor, sinto uma agitação no corpo.
Deve haver um demónio a me incomodar. Pois há o demónio do peso de consciência daquilo que andaste a falar. Porque ouça, consciência pesada, irmãos, consciência pesada tira o sono. Consciência pesada faz o coração bater descontroladamente. Consciência pesada tira a fome. Consciência pesada faz o estômago gerar flautulência e o intestino gerar gases. Ai, não sei o que é que eu tenho. E sai um roto, ou um arroto, ou um arroto, não sei como é que se diz corretamente. O que será que eu tenho? Não será consciência pesada? Não será excesso de palavras e muita transgressão? Então a Bíblia diz, o que guarda a sua boca conserva a sua alma. O que eu falei aqui hoje, os irmãos sabem que é verdade. Todos nós aqui já passámos por experiências destas. Todos nós aqui já fomos dormir mal uma noite porque falámos demais. Não é verdade? Não experimentámos nós já isto? E vamos nos deitar e há um peso na consciência. Hoje passei das marcas. Falei o que não devia. Eu não queria, mas de repente aqueles doces bocados do mexeriqueiro começaram a cair no ventre e foram-me sabendo tão bem. E agora pesa-me a consciência, estou com uma congestão emocional, não estou bem. Todos nós aqui já tivemos experiências assim. Faz parte da vida. Agora, se não aprende, então é porque é. Se não aprende, então é porque você é qualquer coisa de 4 patas que eu não quero adjetivar. Mas eu sei que você não é. Por isso vamos aprendendo à medida que vamos vivendo. Não se comprometa. Não enrola a sua vida por causa das palavras que saem da sua boca. Por vezes é preferível falar menos do que falar muito e cometer muita transgressão. Então diz a Bíblia, aquele que muito abre os lábios, o que é que tem? Abundante paz, tranquilidade. Diz a minha Bíblia, perturbação. Diz aquela tradução, traz sobre si a ruína. Vamos ler juntos. O que muito abre os seus lábios, traz sobre si a ruína. Tanto fala que se arruína, tanto fala que se afunda, tanto fala que se perturba a si mesmo. Ouça, Deus não vai mudar a nossa vida por passes de mágica. Eu estou cansado de dizer isto inúmeras vezes. Se tu vens aqui à igreja à espera que o pastor mude a tua vida, ainda bem que estás sentado. Eu não mudo a tua vida, nem mudo a vida de ninguém. Quem muda a nossa vida somos nós. Nós, pastor, nós. E o trabalho do Espírito Santo é dar-nos ferramentas. E quando recebemos as ferramentas, nós temos que as usar para consertar o nosso caminho. Entendeu o que eu quis dizer? Deus não vai arrancar-te a língua. Deus não vai colocar um freio na tua boca, nem um açaime. Então o que é que Deus faz? Deus envia um pregador que abre a Bíblia contigo, que te mostra a Escritura, que diz quais são as consequências, que diz como é que tens que agir. E a partir deste momento, Deus diz, eu lhe entreguei ferramentas para consertar a sua vida. Então, eu tenho que sair daqui e decidir aplicar os princípios à minha vida. Porque há gente que pensa que está aqui a ouvir-me, é muito bonito, mas pastor, acabe lá com isso, que é para orar e pôr a mão na cabeça.
Não é isso que vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é tu perceberes a verdade e a praticares. Isso é que faz toda a diferença. E isto são ferramentas que, quando usadas convenientemente, elas mudam a nossa vida. A questão é, o que é que tu vais fazer com aquilo que tu ouviste hoje? Há gente que chega lá fora, abre a matraca e manda vir. Não aprendeu nada, não. Ouviu e não reteve nada, não. Que triste. Vai continuar a viver da mesma forma. Mas graças a Deus, que muitos de nós aqui, incluindo eu, vamos sair daqui hoje e vamos dizer assim: Jesus, aquela ferramenta que tu me deste a respeito da língua não vai ficar na mala das ferramentas. O que é a mala das ferramentas? A mala das ferramentas é o conhecimento. Eu já sei isto. Eu já conheço isto. Irmãos, eu também tenho uma chave inglesa em casa. Mas quando preciso mudar a torneira, mando chamar o canalizador. O que é que isso significa? Significa que eu tenho a ferramenta na caixa das ferramentas, mas não a uso. Assim fazemos nós muitas vezes com a palavra. Eu sei isto. Eu conheço isto tudo. Há muitos anos que eu sei estas verdades. Verdade? Verdade. E por que é que não tem praticado? É como o pastor, não é? Tem a chave inglesa lá em casa e chama o Manel para consertar os canos. O que é que adianta ter as ferramentas se não as usamos? Esse é o princípio. Então, o que é que nós vamos fazer com aquilo que Deus planta dentro de nós? A questão é esta. Então a proposta para os irmãos é que cada um de nós que está aqui decida ser uma pessoa de qualidade. Qualquer dia eu vou mandar fazer um póster e colocar aqui a dizer: procuram-se pessoas de qualidade. Procuram-se pessoas de excelência. Procuram-se pessoas grandes. Procuram-se pessoas de nível superior. O que é que o pastor quer dizer com isso? Eu quero dizer que nós que estamos aqui na igreja temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. E se nós não sabemos controlar a nossa língua, se nós falamos demais, se falamos fora do tempo, se nós comemos os doces bocados dos mexeriqueiros, se nós andamos envolvidos neste tipo de coisas, nós estamos a ser o sal insípido e a luz fundida. Não fomos chamados para isso. Agora, se você quer continuar a ser mais um religioso, mais um crente que vem à igreja, aleluia, glória a Deus, e no resto a vida é a mesma coisa, é problema seu. Mas em nome do Senhor Jesus, eu acredito que muitos de nós que estamos aqui queremos dizer: eu quero ser cristão de qualidade, cristão de excelência. Eu quero ser um cristão de nível superior, uma pessoa que aprende as verdades de Deus e as pratica. E ao praticá-las, melhora a sua vida. Ao praticá-las, a vida torna-se muito mais bonita e torna-se principalmente uma coisa que Deus quer: um exemplo e um referencial para as pessoas que estão lá fora. Alguém pode dizer amém? Aleluia! Por favor,